meus queridos, tudo bem com vocês? Gente, nosso vídeo de hoje é fantástico, maravilhoso. Estamos aqui com a presença da Danusa Marinho, estilista. Acho que ela também é modelo, gente. Ela é muito linda, alta e o biotipo então maravilhoso. Obrigada. E estamos aqui com ela, gente, para bater um bate-papo sobre moda, um assunto que a mulherada adora, ama. E ela tá aqui para dar umas dicas bem legais pra gente. E a nossa primeira pergunta, gente, é, claro, ela falar um pouquinho dela, né? O que a motivou para tomar essa decisão de seguir essa profissão maravilhosa. Essa profissão ainda tem uns olhares bem tortos sobre ela, né? Verdade. Quem tem coragem de desistir de uma faculdade para fazer moda? Tem gente que fala desse jeito, mas existe a faculdade de moda e foi isso que eu fiz. Eu fiz inspirada pela minha mãe, porque ela sempre foi costureira, ela sempre trabalhou nesse ramo. E ela via que eu gostava muito. Desde os 14 anos eu fazia uns bicos, mesmo estudando ainda no ensino médio. Eu fazia uns bicos, costurava umas coisas. Sério? Vendia umas coisinhas, eu sempre fui muito desenrolada na minha vida. Aí ela percebeu que eu gostava muito. Eu comecei a fazer umas roupas pra mim. E aí eu mostrava para minhas amigas e elas achavam o máximo, né? E minha mãe começou a ver os meus desenhos, eu desenhava sem parar. Que legal! Vestidos e boneca, né? Mesmo que no início era ainda bem infantil, assim, ela já percebia que tinha algo de paixão em mim. Aí terminando o ensino médio, eu comecei a fazer letras, que eu sou apaixonada por dar aula, eu sou apaixonada por lecionar. Só que aí eu comecei também moda. Os dois? Os dois. Gente! Aí foi uma época muito louca porque eu não tava conseguindo. Quando eu fui chegar no TCC de moda, eu falei, mãe, eu vou ter que largar letras porque tá muito difícil. Aí eu finalizei só moda. Mas foi muita inspiração dela, a minha avó também era costureira e tudo que elas fizeram na vida era baseado nesse tipo de arte, né? Da costura, às vezes uma almofada, roupa e coisas assim, aí eu fui me apaixonando. Então, aquela história, né? Vem da família. Vem, é de sangue. Meu Deus, que legal, gente. A moda falou mais alto. Falou. E comparando as duas faculdades e o que eu tava mais apaixonada, com certeza eu fiquei com a moda. Com a moda. É. Nossa, gente, que legal. Você falando isso, eu me lembrei, essa semana, eu estava conversando com uma colega de infância e eu lembro que quando eu era criança, lá com os meus 8, 9 anos, eu fazia as roupas para as bonecas, né? Mas eu não lembrava que customizava sapato para as Barbies. E a minha colega me fez lembrar disso e eu fazia isso. Ela, sim, você fazia. Olha só. E eu, mas eu não lembro. Ela falou, você fazia muito bem. Pegava o chamequinho, cortava ele com papel e fazia a sandália ali. E tipo, eu não lembrava disso, né? Então, você falando sobre fazer os bicos. Gente, eu também fui nesse caminho, desde a infância, inventando essas modas, né? Mas Danusa, hoje na moda, qual é o seu nicho no mercado? Então, desde a faculdade a gente tinha que escolher uma marca e um ramo para seguir, mesmo que fosse de mentirinha. Você tinha que escolher para a coisa acontecer, de fato. E aí, desde a faculdade eu escolhi esse ramo que era mais da moda exclusiva, desenhada e especialistas para uma só pessoa. Não era preta por ter, não era de grande quantidade, não era de varejo, mas era de exclusiva, uma moda exclusiva. Isso eu sabia, porque eu não queria fazer coisas muito repetidas, isso veio muito da minha personalidade, eu não consigo fazer nada muitas vezes, isso é de mim. Então eu gosto de fazer uma coisa, ficar olhando pra ela umas 3 horas e falar, uau, deu certo. E ali eu comecei a perceber que isso tinha a ver com a moda festa, né? As noivas querem ser muito exclusivas, elas querem que ninguém tenha usado o vestido delas. E até as madrinhas estão bem exigentes ultimamente. Então eu entrei pra essa moda festa. E aí foi ficando muito, muito pesado pra mim, porque eu pegava noivas e as madrinhas e as damas e a mãe da noiva e a cunhada da noiva. Aí eu fui ficando doida e falei, não, eu tenho que selecionar o meu público. E aí foi que eu peguei só as noivas e tô muito feliz só com elas e tá dando muito certo, graças a Deus. Que legal, gente.
essa sacada é da universidade, de seguir um ramo ali de mentirinha, ou é preparando meio que psicológico, assim? Posso falar da faculdade? Pode. Porque eu adoro falar dessa faculdade. Eu fiz o IESB em Brasília. É uma faculdade que te exige a viver na prática. Eles têm um lema, onde a teoria e a prática andam juntas. E não é um lema de slogan de refrigerante, é fato. Eles andam junto a teoria e a prática o tempo todo. Então, cada semestre você tem que fazer um projeto integrador que integra todas as disciplinas e você tem que viver na prática tudo que você aprendeu. E o último, que é o TCC, é a sua marca. Você tem que fazer a fachada da sua loja, você tem que fazer o cartão da sua loja. Então, você tem que viver de verdadeinha aquilo que ainda é um sonho. Entendeu? Nossa, que interessante. É muito legal. Quem quiser fazer moda e tá super interessado, eu indico a minha faculdade. Gente, eu nunca tinha ouvido falar dessa forma, desse trabalho dessa forma. E ao mesmo tempo prepara o psicológico do estudante ali. E depois de toda a teoria ele já tem, na verdade, um pouco da prática, né? Isso, e tem gente que fica com medo e fala assim, mas eu vou ter que ser tudo, ser costureira, ser modelista, ser tudo, conseguir fazer tudo. Eu falo, não. É exatamente o que eles falam lá. Você não tem que ser um especialista de todas as áreas da moda, mas você tem que ser pelo menos o chato que vai saber corrigir seus funcionários. Então eles fazem você caminhar por toda a área da moda para você pelo menos corrigir aquilo que você quis entregar para o seu cliente. E não seja você quem faz tudo, entendeu? É muito legal. Nossa, gente, fantástico. É interessante. E Danusa, você falando sobre o seu nicho, né, que é noivas, quando elas trazem o modelo pra você olha já pra noiva e calma aí, esse vestido não é pra você, não é pro seu biotipo, você faz essa avaliação pra ela, elas perguntam, elas ficam à vontade, ou você espera elas se manifestarem ali, falarem alguma coisa pra você dar aquela dica? É mais ou menos assim. Eu não gosto de atender elas pelo telefone, eu prefiro que elas venham até a mim, porque a conversa surge mais tranquila, elas conseguem se abrir, algumas contam até a vida e como tá passando por esse processo noiva, porque noiva é uma graça, né? E é muito legal, então a gente acaba se tornando uma participante do casamento da noiva, né? É muito legal, você se torna convidada junto com os outros convidados. E elas começam a mostrar o estilo delas e do casamento que elas estão sonhando. Isso já muda muito no modelo do vestido. Ah, sim, verdade. O estilo do casamento é fundamental no estilo do vestido da noiva. Tem umas noivas, por exemplo, que estão casando no campo e elas querem uma coisa super suntuosa, de princesa, não tem muito a ver. Ou o contrário, ela está num casamento suntuoso, numa igreja, numa catedral imensa e ela quer um vestido de campo. Então não faz muito sentido. Então a primeira coisa que eu busco sondar é o estilo do casamento dela. Que legal! E aí algumas não sabem explicar o que elas querem com palavras. E aí eu venho e peço fotos. Elas falam, mas é porque não é meio assim. Eu falo, não tem problema, eu faço um Frankenstein, eu junto a manga desse com o corpo desse, com a saia desse, e no fim é o desenho que sai pra elas. E elas nunca acham que a gente vai entender, porque elas não sabem realmente explicar o que querem com palavras. Mas juntando as fotos, dá pra desenhar ali com ela e ela fala, é isso que eu queria. Mas juntando várias informações. Então tem que ter uma conversa de 1 hora, assim, mais ou menos. Que bacana. Então você não chega na noiva já falando assim, o seu biotipo é tal e você precisa usar vestido tal. Essa é a terceira coisa. Que legal, gente. Ela faz uma pesquisa. Primeiro o estilo do casamento, que é o geral. Depois o que ela tá sonhando. Terceiro, eu vou ter que encaixar esse vestido no corpo dela. Aí vem as medidas, aí eu percebo se ela tem um corpo mais oval, se ela tem um corpo mais esticado. Ela fala assim, mas será que dá certo comigo? Aí eu falo, então, posso falar? E aí se ela me dá liberdade, eu falo, olha, no seu caso as costas deveriam ser assim, o decote te alongaria se fosse um decote tal. E aí eu começo a fazer o sonho dela encaixar no corpo dela. Nossa, gente, que bacana. Eu não tive esse privilégio, viu? Quando eu fui casar. Gente, mas uma dica muito bacana, viu? Eu acredito que muitas não seguem esse caminho, né? Até porque muitas elas já vão procurar um vestido de noiva já para aluguel, né? Mas para quem realmente quer aquele vestido ali dos sonhos, que
realmente seja o estilo, né? Como você falou, ela vai sempre procurar um profissional. Mas falando de biotipo, acho que você poderia falar mais um pouquinho de biotipo para nós, né, gente? Nós mulheres amamos esse papo de qual é o nosso biotipo. Eu gosto muito de falar disso porque começa por uma aceitação, né? A gente tem uma mania de ter o olhar humano, e isso eu estudei. Por gostar tanto desse assunto, eu fui atrás. Eu falei, por que o olhar das mulheres é sempre o mesmo? A mulher do corpo violão. A brasileira padrão que nem existe. E aí eu falei, gente, da onde saiu isso? Eu achei uma pesquisa, não lembro de que faculdade que era, que o olhar humano, ele tende a ser simétrico. Então essa mulher ampulheta, que ela tem seios fartos, cintura fina e quadril farto, ela é praticamente perfeita no olhar. O olhar busca isso em tudo, não só no corpo. Busca isso na imagem, no quadro, algo bonito. Ele gosta de ser assim, simétrico. Aí nesse estudo eu percebi que a gente tem um preconceito quase que genético, porque é sem querer que a gente tem esse olhar. Então as mulheres que não têm esse padrão, elas se sentem muito inferiores. E muitas vêm me procurar quando vão fazer uma roupa, uma peça, e elas falam assim, mas isso combina comigo? Já é uma tristeza, é tipo assim, não vai dar pra mim. Entendeu? Então elas já se sentem menosprezadas por causa do biotipo delas. E aí, inclusive falando disso, uma vez numa palestra, eu falei assim, gente, no Brasil não tem padrão. Inclusive as nossas unidades de medida, que é PNG, deveriam ser muito mais amplas do que as dos Estados Unidos, que tem centenas de medidas lá. Tem o P com perna longa, com isso, com quadril baixo, a gente só tem P. Verdade. Né? E olha pro Brasil, essa miscigenação, mulheres de todos os lugares do mundo, umas têm quadril fininho, ombro largo. Eu sou o contrário, ombro muito fino, e aí por isso eu uso essas roupas assim, que depois eu vou dar a dica pra vocês. E o quadril muito largo. Então nada serve em mim, eu tenho que ajustar tudo na cintura. E a gente sofre com costureira, a gente sofre pra ter que esperar consertarem as nossas roupas. O padrão de medidas do Brasil é errado, eu sou contrariada com ele. Mas, se a gente se conhecer, a gente consegue escolher melhor nossas roupas. Uma vez numa palestra eu falei, você já comprou uma peça que na manequim tava tal, você não quis vestir no espelho lá, ou até vestir e falou, não vai dar certo. Chegando em casa, eu falo, meu Deus, como que eu comprei uma roupa dessa? Tem nada a ver comigo, nada a ver com o meu corpo, me deixou pequena, me deixou larga. A gente tem umas esperanças, às vezes, de ter o corpo que nem é nosso, por causa dessa tendência do cérebro. Então, conhecendo o seu corpo, é melhor de você comprar a melhor peça e não gastar dinheiro à toa, né? Então, baseado nessa pesquisa do olhar tendencioso ao equilíbrio, a gente só tem que equilibrar. Se você tem um corpo triângulo, que você é largo embaixo e você é fino em cima, o que você faz? Sou eu. Eu uso muito essas roupas que tem um pouco mais de manga e tem esse traço em V que direciona para os meus ombros. Eu gosto muito desse decote em V. É lindo. E aí acabo ganhando essa medida aqui, que não existe em mim, porque eu sou muito fina nos ombros, para ficar um pouco mais equilibrado com o meu imenso cabelo. E aí, se você é o contrário, faça o contrário. Se você tem... Como eu faço esse desenho aqui? Se você tem ombros largos, você é um triângulo invertido e você tem o quadril muito fino, né? Tem mulheres que são contrariadas porque não tem bunda. Isso é verdade. Contrariadas. Meu Deus. Ou minha perna é muito fina, meu quadril é muito fino, tenho bunda, nasci sem bunda. E é muito engraçado. Então faça isso, faça o contrário. Ao invés de você colocar muito cheio aqui, essas mulheres têm uma tendência de gostar de ombro a ombro. Eu falo, pode usar, mas tá te enlarguecendo mais. Tem que ser sincera, né? Se você tá trabalhando com isso, tem que ser sincera com ela. Eu falo, coloca uma coisa que dê mais essa linha da rótula, não sei se chama esse ossinho aqui do seu ombro. E quando isso aqui define bem,
você fica mais quadradinho em cima, né? Mais retinha. Aí algo que acinture você e abra mais embaixo. Uma saia godê, uma calça pantalona que ganha bastante medida embaixo. Nossa, super legal. Tem tanta roupa legal. E essas mulheres buscam o quê? Uma calça jeans bem colada, por exemplo, pra ver se destaca o bumbum ou o quadril. E na verdade não tá te valorizando. Então, se você ganhar medida nessa parte de baixo, você vai se sentir equilibrada, que é o que o seu cérebro procura. Então, a questão é só essa, equilibrar. E a gente tem outras medidas, né? Tem aqui é um quadradinho, não sei o nome dessa. Então, o que é essa? A retangular. O que essa mulher quer e sonha e diz que não tem? Cintura. As mulheres amam cintura. Verdade, oh Jesus, eu não tenho cintura. Então, uma das dicas também para essa mulher é ter vestidos, por exemplo, envelope, que eles têm uma medida de cima, uma medida embaixo também equilibrada, mas que ele dá aquela ajustada na cintura, um cinto legal que acaba inflando mais a parte de baixo da parte de cima e te dá uma cintura que você não tem, é uma impressão. Mas como eu digo sempre, gente, se for para você se sentir bem, ok. Mas se for para as pessoas verem que você tem cintura, né, não vale muito a pena. Só para se sentir aceita. Não vale muito a pena, porque esse é o seu corpo, né? As pessoas mais importantes na sua vida sabem como você é sem roupa. Verdade. E aí? Elas sabem como você é sem roupa. Essas são as pessoas importantes que merecem você se vestir para elas e agradar essas pessoas. Elas conhecem seu corpo, não precisa você ficar agradando o mundo inteiro, suas amigas e sei lá quem, a moda. Inclusive, falando disso, as mulheres mais ovais, as gordinhas, né? Essas, elas desistem de ir na festa. Elas falam assim, não, é porque eu tô querendo ir, mas eu tenho certeza que eu vou ficar horrorosa nesse vestido. Tem gente que chega aqui e vai embora. Não, ela veio pra fazer o vestido e desiste. Porque dela se imaginar numa peça, ela já fica contrariada e fala que vou ficar horrorosa. Nem vou nessa festa. Gente! Tem mulheres que desistem de ir num evento, se alegrar, se divertir, porque elas se sentem mal consigo mesmas e na verdade é o olhar do próximo, né? Sim. Mas essas mulheres também, assim como as retangulares, tem várias modelagens que te alongam. E ao invés de você colocar um cinto para te dar cintura, muitas mulheres ovais, gordinhas, fazem isso. Colocam um cinto e acham que tá tudo bem. O melhor que você pode fazer, tem mulheres que ficam muito bem de cinto, as gordinhas, ou com quadril muito largo e toda larguinha. Mas tem umas que não, elas se sentem, vou usar um termo que eu acho horrível, que elas falam, eu brigo com elas, a pamonha amarrada. O travesseiro amarrado. O colchão amarrado. O colchão amarrado. Esse é o que eu mais ouço. E elas odeiam cinto. Então eu falo, ok, não use cinto. Vamos fazer o quê? Alongar o seu corte. Aí tem alguns vestidos que tem mania de ter o corte aqui. Sim. O que eu faço? Não queremos corte. Seu vestido vai ser completamente cortado fora a fora do ombro até o pé. Isso te dá duas linhas verticais perfeitas para alongar o seu corpo. Então o corte do vestido ele ajuda muito para corpo oval e isso é melhor do que um acessório como um cinto. Faltou uma. A ampulheta. A perfeita, né? A perfeita, que na verdade tem poucas dessas por aí. Não se iluda, não tem muitas dessas mulheres por aí. Só se elas fizeram cirurgia, aplicaram alguma coisa. Naturalmente essas são as raras mulheres, as ampulhetas. Mas são as preferidas, a gente jura que é isso que é bonito, porque o cérebro é tendencioso a isso mesmo. E essas mulheres, é como você vira pra aquela amiga e fala assim, tudo dá certo em você mesmo, tudo fica bom em você. Essa é a sua amiga, porque você admira tanto o corpo dela que você acha que qualquer roupa fica boa pra ela. Mas não, mulheres ampulhetas também têm alguns sofrimentos. Quando elas têm a cintura muito fina e a diferença do osso da bacia, eu já tô acabando esse assunto, não, fica em paz, pode falar tudo, né, gente? Nós queremos mais. Quando essa mulher ela tem a cintura muito fina e o osso da bacia acaba sendo largo, alguns tipos de saia não caem muito bem. Se você apertar essa mulher ampulheta com outro cinto, ela acaba inflando demais embaixo e destacando esses ossinhos aqui, por exemplo, aquela saia plissada. Sim.
tem mulheres ampuletas que não dá certo com ela. Sim. Porque o plissado acaba envolvendo demais o corpo dela, aí a cintura fica muito fina e fica aquela impressão meio errada. Essas mulheres também têm dificuldade para se vestir, gente. Então, as peças fluidas nela caem super bem. É aquela mulher que coloca um vestidinho solto, você fala, uau, como ela tá linda. E na verdade ela nem precisa marcar o corpo para mostrar que tá linda. Às vezes um vestidinho solto cai tão bem numa mulher ampulheta, porque ela é toda equilibrada, né? Como o nosso cérebro acha. Então, conheça o seu corpo. Se você quer estudar o seu corpo, tem muitas pesquisas na internet, vários sites que indicam melhores peças, vários tutoriais também que te ajudam, várias mulheres referências na moda que podem te ajudar. Ou liga pra gente, né? Sim. Pode ligar. Danusa, você falando sobre todos esses biotipos, qual o biotipo, o público assim que você acha que tem mais problema com a autoestima? Olha, como eu falei, todos têm um leve problema, mas com certeza oval. Oval? Sério? As gordinhas, elas desistiram, muitas desistiram, como eu falei, né? Elas não querem nem ir às vezes. Elas desistiram dos vestidos, muitas, porque elas se sentem feias. Aí elas assumem a calça com camiseta pra sempre, né? Vocês já devem conhecer alguém dessa forma, porque elas acham que o básico ninguém vai olhar pra elas. Não é porque elas estão se sentindo bem com a calça e a camiseta, é porque ninguém tá olhando pra quem tá simplesmente com a calça e camiseta. Mas se uma gordinha, uma oval, coloca um vestido alto, todo mundo vai olhar pra ela. Então elas estão se escondendo no basicão. E na verdade não, essas mulheres muitas delas são modelos fotográficos maravilhosas. Sim, gente, é verdade. Maravilhosas. Eu tenho essa experiência, são maravilhosas. E eu queria até contar algo bem breve. Ano passado nós fizemos um desfile e nós tivemos muita dificuldade de encontrar as plus size. As plus size são muito tímidas, elas não querem mostrar o corpo e elas têm um valor tão lindo nelas, são pessoas tão doces e infelizmente muitas vezes alguns vão por esse caminho, né? Tanto, eu acredito que são poucos os estilistas que comentam, que dão dicas como a Danusa está dando aqui, está falando sobre essa questão, porque quando você fala de cada biotipo, você entra um pouquinho aí na autoestima delas, né? Sim. Entra ali no estilo de cada uma e às vezes nós prezamos outros estilos, mas a pessoa ela já tem um estilo, ela só precisa saber qual é esse estilo, ela precisa realmente estudar mais um pouquinho o corpo dela, mas valorizar aquilo que é dela, né? Aquela mulher única, né? Que eu costumo sempre dizer que nós temos, né? Sim. Em nós. Sem dúvida. Então, o público que você atende que tem um problema de autoestima seria Com uma certeza, mulher a oval. oval ela tem mais, não que as outras não tenham, porque hoje em dia a mulher ela tá com bastante problema em relação à autoestima, né? Ao seu corpo, até porque a moda ser fit, ela tornou as outras fora disso um problema. Esse tipo de cultura, por mais que ela influencie pessoas para cuidar da vida, cuidar do corpo, ela menospreza quem não está entrando na onda. Então é difícil. E a gordinha, né? A gordinha, ela é o que está mais longe disso. É verdade. E Danusa, o que você tem a dizer para esse público que tem essa autoestima um pouco baixa, talvez muito, né, baixa? O que você teria a dizer para elas? Primeiro, tenha um espelho. Tem gente que tirou os espelhos de casa porque ela não tem coragem de olhar-se no espelho. Quanto mais a gente foge de si, mais inconformados nós somos. Não tem como. O ser humano tenta fugir de si para se sentir acomodado, se sentir confortável, mas é o contrário. Quanto mais o ser humano foge do que ele é, menos confortável ele está. A alma dele fica balançada, a mente dele não assimila. Eu não sou isso, estou me comportando como, vira aquela bagunça interior. Verdade, sim. Então tenha um espelho, olhe para você e se aceite.
Segunda coisa, tem centenas de mulheres como você no mundo. Sério, centenas não, claro, milhares, milhões de mulheres como você. E se você entrar no site, se você entrar no Pinterest que seja, e você olhar, tem várias mulheres influencers de moda com o seu corpo. E você olhando pra elas, se sentindo maravilhosas numa pose, com uma roupa maravilhosa, você vai olhar assim, eu também posso. Sim, Eu também posso. Então saber que alguém está se vestindo bem com o corpo que você tem, talvez no começo você fique assim, droga, ela consegue ser feliz e eu não. Mas se você continuar vendo, olhar assim, olha, eu tenho até uma saia parecida com essa. Uau, eu tenho um vestido parecido com esse, posso tentar. Então você acaba se identificando com essa pessoa semelhante a você, te joga pra cima. Nossa, gente, que legal. Que fantástico isso que ela falou. O seu público-alvo são noivas, né, Danusa? E nós estamos vivendo um momento assim um pouco triste, né, com a pandemia. Fala um pouquinho pra gente como foi esse momento aí para as noivas e o que você diria para essas noivas nesse momento. Eu praticamente tirei férias, né? Porque não tem evento, não tem festa, não tem aglomeração, eu vivo de aglomeração. E eu falei, gente, vou ter que sossegar um pouco e mexer com outros projetos, Sim. né? Mas agora elas estão começando a voltar, a pensar, a ter esperança de casar ainda esse ano. Mas se você é noiva, eu quero te dizer, tenha paciência. Não tenha medo de perder quem está com você, o seu noivo. Não tenha medo de perder essa pessoa. Se é realmente amor que vocês têm um pelo outro, não é 3 meses, 4 meses, 5 meses, que seja 6 ou até 1 ano, que vai mudar o que vocês sentem. Até porque se vocês estão pensando em se casar, é pra vida inteira. Então não são 5 meses que vão mudar alguma coisa. Se você pode esperar, espere. Mas se você não quer esperar, eu quero te dizer que tá super na moda casamentos pequenos. Tem até 2 termos que surgiram desde 2018, que é o mini wedding, que tá super na moda. Casar em casa, fazer você mesmo uma mesa legal, super íntima, você fazer as lembrancinhas, você e suas amigas. Tá super na moda, mini wedding. E tem mulheres profissionais que estão trabalhando só com isso para te ajudar a fazer com você seu pequeno casamento. Então é na sua casa, 30 pessoas, aquelas pessoas que você sabe que não vão estar com problemas, você começa com elas, que seja levar máscara, que seja fazer um teste de febre antes de ir para sua casa, seja no quintal da sua amiga que tem uma casa grande. Se você não quer esperar, tá muito na moda. Então não se importe em ter que chamar as 400 pessoas que você estava querendo, porque todo mundo tem que ver o seu vestido. Gente, o casamento é seu. Eu sempre lembro isso para as minhas noivas. O casamento é seu. Sim. Não fica jogando a opinião para as pessoas, não fica jogando o que elas estão querendo para o que você está querendo. É o seu casamento. Então, faça pequeno, se for possível, né? E tem um outro tipo de casamento que foi lançado, está muito na moda também, que chama elopement. É você, o seu noivo e o ministro. E o fotógrafo, claro. Tem fotógrafo. Tem música, mas fotógrafo tem que ter. É verdade. Numa montanha, numa cachoeira. Que lindo, gente. Tem alguns lugares agora que estão se profissionalizando só nisso, em cabanas no meio do mato. E são chiquérrimas, assim, só você, o seu noivo, o ministro. E se você quer ser abençoado, né, levar esse ministro e tal, com todos os documentos. É um filme, né, gente? Isso. E aí, os fotógrafos acabam fazendo isso, um filme, aí fazem depoimento. E é tão especial quanto, porque o casamento não é das pessoas, é do seu e do seu marido. Então, se você puder esperar, espere. Se você quiser fazer para as pessoas realmente importantes da sua vida, sua família, aqueles seletos, faça também. E se você não quiser nem fazer para ninguém, faça você e o seu marido. E tá tudo certo. Tudo certo, não precisa mais nada, pode chorar. gente. Que dicas legais, show de bola. É porque assim, às vezes nós focamos muito no problema e esquecemos de resolver o problema, né? De procurar a solução do problema. E acredito que esse momento agora é partir disso, né? Resolver o problema. Danusa, para nós que trabalhamos com moda,
O que você tem a dizer pra nós aí com esse reviravolta, né? Essa mudança toda que pegou assim, gente, todo mundo totalmente desaprevenidos, né, gente? Nós nunca esperávamos por isso. O que você tem a dizer pra nós? Mesmo sem pandemia, mesmo sem coronavírus, eu tenho uma frase que eu falo pra todo mundo que diz que vai entrar nesse ramo, eu falo, não desista, porque nós somos a esperança do futuro da moda. Porque se a nossa geração desistir, as costureirinhas vão morrer, gente. É difícil dizer isso, mas as vovós, aquela costureirinha da sua esquina, que fazia o seu concerto, elas vão um dia passar. E aí, quem vai ser a nova geração das costureiras, das mulheres que se envolvem de fato com a moda e não só criam, né? A gente que gosta de pôr a mão na massa, que gosta de aprender. Não desista. Você, por mais nova que você se acha, ou novo também, sim, né? Não desista se as pessoas te menosprezam porque você é muito novo e não tem a experiência que elas têm. Também não tem problema, continue, porque um dia você vai ser o experiente e sem você não vai ter o futuro. Ter que ter a gente, né? Na sequência, na continuidade da moda. Mas em tempos de coronavírus e de pandemia, eu quero te lembrar que só tem duas coisas que nunca vão acabar. Que são as primeiras coisas, inclusive desde o Jardim do Éden: comida e roupa. Além de ser uma promessa do Senhor, foram as primeiras coisas que foram feitas desde o Jardim do Éden. Ele vestiu Adão e Eva e ele ensinou como plantar. Se você trabalha nessa área também de agricultura, não vai ter como, as pessoas vão comer. É uma necessidade. É uma necessidade. E as pessoas têm que se vestir. Talvez, por exemplo, do meu ramo, isso diminua muito, né? As festas e tal. Mas outros ramos da moda não. Aquela roupa de malhar, aquela roupa de ficar em casa, aquela camiseta básica. Se você está entrando nesse ramo, não vai passar. Talvez diminua um pouco o fluxo, porque as pessoas também estão poupando o dinheiro com medo de algo no futuro. Mas não vai acabar. Talvez diminua um pouco, mas querendo ou não, quanto a gente precisa para viver, né? Talvez o seu sonho seja muito grande, parabéns por isso. Mas hoje você precisa já estar nesse lugar incrível? Não, continua, mesmo que esteja muito pequeno. O sonho não vai passar, talvez não vai nem estar nem perto ainda do mundo acabar, e você tem muitos anos aí para continuar a sua marca. Mas se você desistir hoje, já era no futuro, né? Então continue, mesmo que agora esteja com pouco dinheiro, poupe mais, invista com mais sabedoria e vai dar certo. Nossa, gente. Danusa, quanto tempo você tá na área da moda? Então, desde os 14 eu brinco de moda, mas desde 2014 eu formei. Então, assim, tem uns 10 anos que eu tô brincando com isso, mas de profissão mesmo, uns 6, 7 anos. Nossa, gente, ela respira moda. Que lindo! Danusa, fantástico. Eu aprendi muito, gente, aqui com ela. É por isso que nós, profissionais, sempre temos que conversar, procurar sempre aprender um com o outro, compartilhar, né? Eu não digo, não sei, projetos, mas compartilhar os ensinamentos, né, que nós adquirimos. Nós não podemos ser egoístas, né? E, gente, ela passou muita coisa bacana aqui pra mim, pra vocês aí. Eu espero que vocês compartilhem esse vídeo maravilhoso da Danusa Marinho. Eu vou colocar o Instagram dela aí também pra vocês seguirem aí. Segue lá, gente. Qual é o seu Instagram? Fala aí pra gente. O meu profissional é Danusa Marinho, Danusa com S, é da mesmo. Você fala Danusa, Danusa com D, Danusa com S no final. Marinho Designer. Esse é o meu profissional, eu só posto lá só os vestidos mesmo, as noivas prontas e todas as fotos dos fotógrafos. Mas tem o meu pessoal, que eu posto algumas coisas também na minha profissão, no dia a dia, que é Danusa Marinho, só isso. Pode procurar lá que você vai achar. Legal, show de bola. Danusa, muito obrigada, gente. Que moça maravilhosa. Eu que agradeço. Muito bom ter estado aqui com ela, conversando sobre moda, um papo assim que tem muito assunto, né? Nossa, é bom demais falar de moda. Tem muita coisa. E que Deus abençoe o seu trabalho, a sua profissão. Por mais que nós estejamos nesse momento aí de pandemia, quem é o nosso governador, a gente
sabe quem é, né? Nosso patrão. Nosso patrão, nós sabemos quem é. Sim, sim. Então, que Deus continue te abençoando. E até a próxima, gente. Compartilha esse vídeo e dê um like. Tchau, Até tchau. mais. Beijos.